Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos um texto lá de Romanos 12, versos 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Legal, né, esse texto, né? É um texto que me chama a atenção e que eu gosto muito. Talvez por causa desse final, né? Para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem não quer descobrir, quem não quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Todo mundo, né? Nós que somos jovens, então, os jovens, né, eles querem mais ainda porque tem muitas dúvidas para os jovens referente ao que fazer, qual faculdade cursar, qual carreira seguir, o emprego. Então tem um monte de coisa ali que fazem com que os jovens tenham ainda mais desejo de descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Né? E é interessante que tem algumas pessoas, eu acho que quer saber até demais, né? Qual camisa que eu boto para ir para o culto hoje, né? Qual carro que eu compro, de 2 portas, de 4 portas? Será que eu vou trabalhar ali nesse emprego? Será que eu vou trabalhar naquele? Respostas para o dia a dia, como se, na verdade, Deus ou o Evangelho fosse ali uma bola de cristal, né? Bonita ali que você esfregasse e opa, hoje, quando você sair, você em vez de ir para a esquerda, você vai para a direita, dá a volta, pega outro caminho, porque esse caminho aqui não vai ser bom para você não. Ou em vez de você fazer a prova que você está querendo para medicina, não, você não faz para outra, porque essa você não vai passar. Mas se você fizer para essa outra faculdade, você vai. É quase que um privilégio a mais que as outras pessoas que não têm compromisso com Deus, né, tenham. Então, como seria bom se isso acontecesse, né? Às vezes parece que a ideia que algumas pessoas têm de descobrir essa vontade de Deus é um pouco isso daí, uma bola de cristal, alguns privilégios que nós temos por servirmos a Deus que as outras pessoas não têm. Na verdade, não é nada disso, né? Eu lembro quando eu era jovem, né? Quer dizer, ainda sou jovem, né? Um pouco mais jovem, né? Mas eu lembro mais ou menos uns 20 anos atrás, quando o pastor Renato chegou na igreja, ele foi dar um estudo para os jovens sobre esse tema, vontade de Deus. E você imagina, encheu, né? Eu lembro que tinha até uns colegas que era da Igreja Casa de Oração lá no bairro São Pedro, era próximo ao servidor onde eu morava, né? Então eu logo os reconhecia, fui lá falar com eles, estavam lá para assistir a palestra, queriam descobrir o segredo da vontade de Deus, né? Quem não quer, jovem, pô, caraca, que legal, descobrir a vontade de Deus. Não, o termo que o pastor Renato usou foi bem estratégico, né? E deu um grupo legal. E eu lembro, mesmo tendo bastante tempo, eu não esqueci, olha que às vezes a gente esquece a mensagem do domingo anterior, né? Mas isso me marcou. Ele falou uma coisa interessante, ele falou assim: tem a vontade de Deus específica, é aquilo que Deus quer para a sua vida, só que tem a vontade de Deus geral. O que é a vontade de Deus geral? É aquilo que Deus quer que todos nós cumpramos e que nós sabemos que temos que fazer. A vontade geral de Deus é aquela que está na Bíblia, que algumas pessoas vão chamar de vontade normativa, né? E aí o pastor Renato disse naquele dia assim: se vocês não cumprem a vontade geral de Deus para vocês, como que vocês querem saber específica? Vocês sabem que é a vontade de Deus que vocês leem a Bíblia, né? Vontade de Deus que vocês orem, vontade de Deus que vocês obedeçam aos pais. E aí tantas outras vontades que a gente sabe que é a vontade de Deus, tantas coisas que a gente sabe que está na Bíblia, para a gente caminhar, e que às vezes a gente não quer cumprir, e que às vezes a gente fica meio assim. E aí eu lembro que ele fez a gente refletir e pensar nisso. Nós só vamos conseguir experimentar a vontade específica de Deus para a nossa vida quando a gente passar a caminhar junto com Ele, obedecendo essa vontade geral. E uma outra coisa que ele falou, que eu achei bem legal, foi o seguinte: Deus fala um passo de cada vez. Às vezes a gente quer que Deus fale o que vai ser a nossa vida lá na frente, né? O que eu vou cursar, E às vezes Deus está falando um passo de cada vez. E aí, no domingo passado, agora, um pastor que esteve na nossa igreja, pastor Diné René Lota, é o filho, né? Que eu acho que os dois têm o mesmo nome. Ele falou sobre Abraão,
E ele comentou sobre o chamado de Abraão. E se a gente for perceber no chamado de Abraão, Deus não fala para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra de Canaã, uma terra boa, fértil, você vai enriquecer mais, você vai ser uma bênção para as nações, você vai ter filho, não fala nada disso. O convite de Deus para Abraão é: sai da tua terra, deixa seus familiares e vai para a terra que eu te mostrarei. Não fala nem para onde era, não diz endereço, não diz nada. É questão de confiança, é questão de obediência. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra para onde eu vou te mostrar. Deus dá uma ordem, um passo. Na nossa vida também é assim. Deus vai dando um passo de cada vez. Isso nos ajuda a confiar em Deus, a aprender a depender de Deus. Acho que seria muito fácil se a gente já soubesse tudo o que fazer, não. A gente deixaria de descansar em Deus. Às vezes eu acho que o que a gente quer é não ter dificuldades, não passar por tribulação. Se o Senhor me mostrar qual prova fazer, vai evitar toda a fadiga de eu estar estudando isso tudo. Eu estar estudando para vários cursos, Ou se eu souber que não é para eu ir para aquele lugar, se eu souber que não é para casar com aquela pessoa, eu vou evitar todo esse transtorno, as dificuldades. Às vezes o que a gente quer é isso. Só que a gente esquece que as dificuldades fazem a gente crescer, amadurecer. E o que Deus quer é que a gente aprenda a confiar nele, a caminhar com ele, a depender dele. Esse não saber nos faz depender de Deus, nos faz caminhar com ele. É interessante que o texto aqui que eu li, né, de Romanos 12, na Bíblia a Mensagem, ele está assim, olha: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Ou seja, antes aqui de Paulo em Romanos falar sobre experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele fala sobre a gente entregar toda a nossa vida a Deus como um sacrifício. Lá no Antigo Testamento, o sacrifício era um animal morto. Aqui não, aqui o convite é de entregar sacrifício à nossa vida. Nós, enquanto ainda temos vida, enquanto ainda temos força, vigor, é de entregarmos a Deus, mas é a nossa vida por inteira, a nossa vida cotidiana, dormir, levantar, acordar, é sermos de Deus, é caminharmos com Deus. E aí quando nós começamos a caminhar com Deus, quando Deus passa a ser o centro da nossa vida, quando nós passamos a meditar na palavra dele, a orar, aí sim nós começamos a perceber o que Deus quer na nossa vida. Ele começa a nos direcionar. Nós começamos a fazer uma coisa e nós percebemos que aquilo é vontade de Deus, é desejo de Deus, não porque Deus vai mostrar pra gente aquilo, não. Mas porque nós vamos sentir paz no coração. E é porque quando nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos aprendendo algumas coisas, vamos pensando assim: é isso aqui eu não vou fazer, porque eu lembro que Davi quebrou a cara fazendo isso. Poxa, eu lembro que uma vez Abraão mentiu e não foi muito legal. E a gente vai começar a perceber que na Bíblia tem resposta para tudo. Nós vamos começar a perceber que esse manual que Deus deixou para a gente é realmente um guia para a gente conseguir caminhar nessa vida. E aí nós vamos conseguir perceber que Ele está caminhando conosco, nos ajudando a interpretar as coisas. Vamos passar dificuldade, isso vai ajudando a gente a crescer, se fortalecer e amadurecer. A principal vontade de Deus para nós é que nós caminhamos junto com Ele. E quando nós formos caminhando junto com Ele, entregando a nossa vida por inteiro como um sacrifício vivo, santo e agradável, não nos amoldando a esse mundo, nós conseguiremos sim experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade dEle para a nossa vida. Conseguiremos caminhar de uma maneira muito mais fácil. Que seja assim na nossa vida. Que a gente caminhe com Cristo. Que a gente aceite esse convite aí de caminharmos com Ele. Aí sim nós conseguiremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra viva, santa, Pai, que fala aos nossos corações, que nos molda, Senhor, a estarmos mais próximos de Ti, que nos molda a seguirmos a Tua vontade, que nos molda a sermos, Senhor, verdadeiros servos Teus, parecidos cada vez mais contigo. Que a gente, Deus,
cada dia mais se volte para a Tua palavra. Eu tenho desejo, Senhor, de querer crescer, Pai, de querer nos alimentar, Pai, para vivermos uma vida que Te agrade, Deus. Como seria bom se nós procurássemos, Senhor, a Tua vontade aqui na Tua palavra. Às vezes o que nós queremos é privilégios, é saber de uma maneira mais fácil o que o Senhor quer que nós fazemos, as decisões que nós tomemos na vida. Mas o Teu convite é para caminharmos contigo. Nessa caminhada contigo, Deus, nós vamos percebendo o Teu direcionar, o Teu dirigir a nossa vida e os caminhos onde nós devemos seguir. Ajude-nos, Senhor, a dependermos mais de Ti. Ajude-nos, Senhor, a queremos cada dia mais estar mais na Tua presença e mais no centro da Tua vontade, Deus. Assim conseguiremos, Senhor, viver uma vida mais bonita, uma vida que Te agrade. Eu entrego a vida, Pai, dos nossos irmãos que estão assistindo nessa manhã nas Tuas mãos, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua ajuda, o Teu consolo, Pai, para aqueles que precisam, para aqueles que estão passando por momentos difíceis, para aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Deus, que a Tua mão bondosa, soberana esteja com eles, confortando, consolando, ajudando, Pai, visitando aqueles que estão nos hospitais, carecendo da Tua ajuda. Passamos por momentos tão difíceis, Deus. E às vezes realmente precisamos entender o que o Senhor quer de nós em meio a tudo isso. E que essa palavra dessa manhã, Deus, faça com que nós possamos nos voltar para o Senhor, para a Tua palavra. Orarmos, Senhor, e assim sim nós conseguiremos descobrir, Pai, qual o Teu desejo para nossas vidas. É o que nós pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua semana, meu irmão.